vai concorrer às eleições do próximo dia 26 de setembro, encabeçando a lista à Câmara Municipal de Almeirim pela CDU. É uma das grandes novidades deste ato eleitoral e a mais jovem a concorrer a estas autárquicas no Conselho de Almeirim. Muito bom dia, seja bem-vinda a este espaço de entrevista da Almeirense TV. Primeiro de tudo, no caminho para aqui cruzou-se com a caravana do Partido Socialista. Tentaram convencê-la a votar neles no dia 26? Não passou por aí. Apenas aceitei as propostas e estamos cá todos para o mesmo, portanto acho que não faria sentido recusar. E recebeu um brinde? Sim, um porta-chaves, sim. Beatriz, o que é que a levou a aceitar este desafio da CDU e a encabeçar a lista à Câmara Municipal? O que me levou a aceitar este desafio foi exatamente o facto de, primeiro por ser jovem, acho que posso trazer aqui uma nova forma de estar na política. Um outro aspecto importante para mim era conhecer já a forma como a CDU trabalha e eu sabia à partida que iria ter uma equipa a trabalhar comigo, eu iria dar a cara, mas obviamente iria ter uma equipa por trás que me iria ajudar em tudo o que fosse necessário. E sendo jovem, acho que isso também era importante, porque obviamente se enquanto jovem eu posso ter mais garra, ousadia ou vontade de fazer diferente, eu preciso dos mais velhos com a experiência e com a sabedoria deles para me ajudar nesta caminhada. E portanto acho que me iriam dar todo o apoio e foi por aí que decidi também aceitar este desafio, que foi um desafio. No entanto, o aparecimento do seu nome na vida pública do Conselho surge só com o anúncio da candidatura. Até aí era uma cidadã discreta, ou mais discreta. Sim, considero que sim, sim. E o que é que já tinha feito em relação à vida política, mesmo à nossa dimensão, à nossa escala? Tinha algum tipo de intervenção ou não? Não, em termos de vida política, passou apenas por participação em algumas eleições anteriores que tinham havido, até em Benfica do Ribatejo, foi onde eu participei, mas apenas como apoiante, apoiava em altura de eleições e depois em termos logísticos do que era preciso, mas passou um bocadinho por aí. No entanto, foi através dessas participações que eu também comecei a conhecer a forma de estar e de trabalhar da CDU. É aí que surge esta referência que não esconde ter por Amândio Freitas. Sim, sim. O Amândio faz parte da minha família e foi alguém muito importante neste aspecto da vida política. Se bem que já havia uma orientação política da minha parte, no entanto, através de conversas que íamos tendo e como tínhamos a mesma orientação, era mais fácil e as conversas acabavam por surgir e a política era uma constante na vida do Amândio, portanto era algo que ele também falava com frequência e participava e eu comecei a perceber que poderia haver ali algo interessante e foi isso que me levou a participar junto com ele, pela primeira vez, junto ainda com o Amândio, quando ele se candidatou em Benfica do Ribatejo. Pronto, e a partir daí... Tem hoje em dia algumas referências ainda, algumas coisas daquilo que a Beatriz defende foram ensinamentos que o Amândio lhe transmitiu? Pronto, nós não falávamos exatamente de coisas concretas, não é? Até porque não se aplica todo aqui a Almeirim, as coisas que falávamos... E já passaram também alguns anos. Já passaram alguns anos e as coisas eram mais em Benfica e não tão direcionadas aqui a Almeirim. No entanto, os princípios da CDU, não é? E os valores em que assentam, sim, posso considerar que vem daí, sim. E como é que descreve a reação que teve quando o José Manuel Coutinho e o Hugo Ferreira chegaram ao pé de si e disseram: Beatriz, nós queremos que sejas a candidata da CDU? Primeiro pensava que era uma brincadeira. Não, eu não achava que era uma brincadeira, porque se eles me chamaram é porque era uma coisa séria. Mas, pronto, obviamente foi uma surpresa para mim, não é? Não contava.
E também não aceitei logo, porque não sabia se estaria de facto à altura. Apesar de ter esse apoio todo que eu saberia que iria ter, tinha de haver uma disponibilidade grande da minha parte, que eu tinha algum receio que não pudesse não haver. Mas depois, no fim de ponderar, achei que era um desafio interessante, era mais uma experiência na minha vida e, portanto, decidi aceitar. E acho que tenho algumas capacidades para ser bem-sucedida, se isso vier a acontecer, claro. Quem é que decidiu, após esse convite feito, a formalização desse convite, quem é que foram as pessoas que quis ouvir para ajudar a tomar essa decisão? Porque já admitiu que não disse logo naquele primeiro encontro, sim, eu aceito. Terá ido ouvir algumas pessoas. Quem é que foram as primeiras pessoas e aquelas que tiveram maior peso na sua decisão? As primeiras pessoas que falei foram os meus pais, obviamente, que também não acharam logo que pudesse ser a melhor ideia do mundo, apenas pelo que poderia vir associado a esta candidatura da CDU. Porque, como eu também já referi numa primeira entrevista que fizemos, nem sempre é assim tão bem aceito, na minha opinião, ser de esquerda. E eles acharam que isso podia ter algumas consequências, nomeadamente em termos de empregabilidade. Tanto mais num meio pequeno como o nosso? Sim, sim. Depois de seguida, falei, obviamente, com o meu namorado e depois com os pais do meu namorado, dos meus sogros. Porquê? Porque o Luís, o pai do meu namorado, é filho do Amândio e há aqui também uma ligação às listas e a tudo mais. E precisava também de saber se ele achava que iria conseguir ou não, não pensando tanto na parte pessoal como os meus pais. Dos meus pais tive a opinião pessoal. Tentou arranjar aqui opiniões pessoais, outras sim, não tanto, para ter uma panóplia mais variada para perceber de ajudas para sim, tomar uma decisão. Junto deles eu iria tentar perceber se estaria realmente à altura do desafio ou se haveria alguma coisa que eventualmente eu pudesse não ter ainda conhecimentos e capacidades para o fazer. E que ajuda teve aqui da Sónia Colasso, que era apontada como a natural recandidata e surpreendentemente aparece na Assembleia Municipal e a Beatriz como candidata à Câmara. Que apoio é que tem tido, é que teve da Sónia nesse primeiro momento e até agora? Bom, a Sónia tem sido verdadeiramente incansável comigo, em todos os aspectos. Ela teve a apoiar-me desde o início, apesar de não ter estado presente na formalização do convite, mas obviamente tinha sido decidido por todos antes. E desde aí que a Sónia me tem dado um apoio constante em tudo aquilo que eu preciso, tem-me passado toda a informação também dos assuntos que foram tratados em reuniões de Câmara, para eu também conseguir estar ao corrente do que é que se passou e do que é que ainda se pode passar. Portanto, eu tenho sentido que da Sónia, como dos outros candidatos, mas principalmente da Sónia, tem-me dado um apoio fundamental para mim. A Beatriz disse na entrevista que deu ao jornal Almeirense que era determinada, focada. Quais é que são mais as características que a caracterizam, que a distinguem? Bom, é um bocadinho por isso que eu falei. Considero que sou uma pessoa organizada, sou persistente nas coisas que desejo realmente, trabalho para isso, não desisto à primeira e, bom, depois em termos pessoais, considero-me uma pessoa alegre, simpática, acho que é um bocadinho por aí. Queria ser médica quando era pequenina, não era? Sim, sim. Depois o que é que fez com que a vida mudasse? Na verdade, o facto de perceber, já quando era mais velha, porque eu fui ainda para ciências, porque a minha inclinação era sempre para a área de ciências, não é? Nada que tivesse a ver com humanidades. No entanto, comecei a perceber, já desde pequena tinha alguma dificuldade em lidar com tudo o que tinha a ver com o meio hospitalar, sangues e tudo mais, não lidava muito bem. E eu achei que isso iria melhorar e não melhorou. Portanto, quando tive ali de escolher, começar a pensar nas escolhas que iria fazer ali perto do 10º ao 12º,
percebi que não poderia realmente ir por nada que tivesse a ver com saúde, porque é uma coisa que eu não lido bem e não consigo controlar, portanto tinha de optar por uma outra área que não envolvesse isso, apesar de ser uma coisa que eu gostava muito de fazer. Hoje está ligada ao vinho. Sim. Um dos principais setores do nosso concelho e da nossa região. Gosta do trabalho que faz? Sim, gosto. Eu acabei por seguir depois a área da engenharia, que é um bocadinho mais vaga, não é? E que pode ser aqui aplicada a vários setores. No entanto, todas as minhas experiências foram no setor alimentar, numa primeira fase em contacto mais com bebidas e vegetais, sumos e vegetais, e agora com o vinho. Mas considero que é uma área bastante interessante e que há muito também para se fazer, sim. É a ponto para começarmos a falar um bocadinho mais de política, daquilo que são as ideias da CDU para o Concelho, para a região. Pegamos, se calhar, no setor vitivinícola, na economia. O que é que se pode fazer pelo nosso Concelho para conseguir potenciar mais estes setores que vivem, se calhar, um bocadinho ao redor do vinho, da sopa de pedra, da gastronomia, o melão, a caralhota, que são algo que temos nós aqui tem uma preponderância tão grande na nossa região? Bom, em termos de economia, o que nós, CDU, achamos é que a principal lacuna é exatamente a criação de mais empregos. Na nossa opinião, a mobilização de empresas para Almeirim, por si só, não cria empregos, e o que nós precisamos em termos de economia é realmente de criar empregos, se possível, empregos qualificados, não é? Porque nós também temos esse problema aqui no nosso concelho, que para nós jovens principalmente é muito difícil encontrarmos empregos qualificados. Tanto é que o que acontece com a maioria dos jovens é que vão estudar e acabam por não regressar exatamente por isso. E os que ficam é com empregos mal remunerados, não é? E apesar desse aspecto dos empregos mal remunerados, não ter nada a ver com a Câmara, não é? É um aspecto que nós temos de pensar, porque sem autonomia financeira, quem é que consegue viver, não é? E o que papel terá a Câmara aqui? É fazer lobby, tentar cativar as empresas a fixar-se aqui, dar-lhe condições atrativas, terrenos baratos nas zonas industriais, saneamento, água? O que é que se pode fazer, o que é que uma Câmara pode fazer para tentar cativar empresas? Sim, exatamente, eu acho que passa mesmo por aí. É cativar de alguma forma as empresas, de forma a conseguirmos gerar aqui alguns empregos e não mobilizar postos de emprego de outros locais para aqui, porque isso aí obviamente que é importante em termos de comércio e noutros setores, porque as pessoas vão, e até na habitação, vão mover-se para cá e obviamente vão começar a comprar coisas nas nossas lojas, a viver cá, mas em termos de emprego propriamente dito não vamos mudar aqui números nenhuns, não é? Com esses empregos só que são mobilizados de pessoas de outros sítios. A Mercadona e as cenouras bebé se calhar vêm aqui, ou podem vir a mudar um bocadinho este paradigma. Quanto às cenouras bebé... Porquê que riu? Porque é assim, apesar de ter uma educação religiosa, custa-me um bocadinho a acreditar em milagres, não é? E, portanto, quanto às cenouras bebé, só vendo para acreditar. Realmente tenho algumas dúvidas que efetivamente o tão prometido projeto venha realmente a acontecer, não é? Já há aí algumas questões acerca disso e, portanto, eu espero que sim, porque seria ótimo, mas tenho algumas dúvidas. Diz isso por causa das notícias mais recentes que falharam prazos de candidatura, que o processo burocrático terá tido ali um revés, é por isso que Exatamente, tem essa sim. ideia, Sim. essa convicção? Sim. E sobre a Mercadona? Sobre a Mercadona, depende um bocadinho do tipo de empregos que possa criar, não é? À partida será um armazém, também um armazém logístico, e se for completamente automatizado, não é? Como alguns que também já existem, pode não criar assim tantos empregos, e se for para ser empregos precários, então
A CDU também não defende isso, não é? Nós queremos empregos que proporcionem alguma qualidade também às pessoas, não é? E quanto à fixação dos jovens, estas duas empresas, ou uma quase que não acredita nela, ou pelo menos não acredita em milagres, pelo menos a Mercadona, resolve todos os problemas do Concelho de Almeirim nos próximos anos ou não? Ou é preciso fazer mais? Não resolve, não é? Obviamente terão de ser feitas mais coisas, sim. Que outras ideias tem a CDU para o setor agora mais abrangente da economia, local e concelhio? A principal ideia que nós discutimos foi exatamente mesmo a criação de mais empregos. Era por aí. De forma geral, o nosso principal objetivo em termos de economia era isso. Acho que a partir daí conseguimos também depois fazer outras coisas, mas era exatamente pela criação de empregos, sim. As questões ambientais são também sempre muito sensíveis à CDU. Há algumas ideias que fazem parte do vosso programa nesta área do ambiente, as questões da vala, que são sempre tão sensíveis também. Exatamente. O assunto principal aqui a falar terá de ser sempre a vala, não é? Em termos de ambiente, porque é o que salta mais à vista de todos e obviamente é uma coisa que tem de ser resolvida. Se existe um equipamento para tirar os jacintos que estão completamente a infestar a vala, eu acho que tem de ser utilizado o quanto antes e darmos o devido tratamento à vala até para podermos ter mais algum aproveitamento dela, até mesmo em termos turísticos, poder fazer algum tipo de turismos ali junto da vala, algumas atividades, um parque de merendas, qualquer coisa desse género, que pudesse dinamizar ali um bocadinho a zona da vala, mas que obviamente teria de estar cuidada, não é? Porque senão não vai ter interesse nenhum. A questão do barco que falava, mas ali terá que haver sempre uma intervenção, andar com o barco a tirar jacintos e eles aparecerem novamente, vai ser quase, é preciso mesmo uma intervenção, se calhar mais de fundo para tentar resolver aquele problema, ou acha que vamos andar ali sempre com o barco quase à pesca dos jacintos e resolve-se o problema assim? Obviamente que se pudermos fazer alguma outra coisa que vá travar essa infestação dos jacintos, será ótimo. Teremos é de ver o quê, não é? Porque se tiver outro tipo de consequências, nomeadamente em termos, por exemplo, de morte de animais, terá de ser ponderado, não é? Pois, a CDU também nesse aspecto foi sempre defensora de que não deviam existir produtos químicos demasiado fortes que depois, se tentasse matar um problema ou resolver o problema matando de uma maneira, se matasse de outra também. E esse era, ou pelo menos nos últimos anos, desde a Manuela Cunha à Sónia Colasso, foram sempre defensoras de algum cuidado nessas matérias. Também a Beatriz pensa da mesma maneira? Sim, claro que sim, claro que sim. Permita-me também falar de educação. Tem havido um investimento forte nas infraestruturas nas escolas. O problema do amianto estará mais ou menos resolvido nos próximos tempos na sua totalidade. Renovação do parque escolar. Acha que a Câmara fez tudo o que podia e devia nesta área? Em termos das reestruturações que foram feitas, eu acho que é ótimo, não é? Se for para melhorar, obviamente que a CDU também vai estar de acordo. Claro que há sempre mais algumas coisas que poderiam ser feitas e uma das coisas que também é defendida por nós, apesar de não ter a ver com infraestruturas, tem a ver também com a educação, que eram as refeições gratuitas para todas as crianças em ensino obrigatório. Essa era uma das propostas que nós tínhamos aqui em termos de educação. Quanto às renovações que foram feitas, na minha opinião, se foi para melhorar, acho que sim, acho que é ótimo. Esta questão das refeições é um investimento, porventura, grande, que a Câmara terá que fazer, mas aqui caímos naquela questão que tem a ver com decisões políticas, não é? O dinheiro não estica, portanto, faz-se de um lado, não se faz de outro. O que é que a Beatriz
a candidata da CDU não faria das obras que estão em andamento, sei lá, o IVV, a circular urbana, se tivesse que cortar em alguma coisa, o que é que se fazia ou deixava de fazer para fazer aquelas que vocês defendem? Tem alguma ideia disso? Em termos do que deixava de fazer, a minha ideia... Se conseguisse arranjar fundos para tudo, podia fazer tudo, não era? Obviamente, se for eleito, é não deixar nada por fazer, não é das propostas que nós temos. Quanto a alguns projetos que estão a ser feitos, nomeadamente relativamente ao IVV, se calhar tentar orientar as coisas de forma a gastar-se o mínimo de dinheiro possível, não é? Não ter de haver ali... Eu falei no IVV precisamente para falarmos desse tema, porque surgiram problemas, entretanto, que obrigaram a que a obra tivesse parada durante algum tempo e existisse já se sabe, à partida, em relação ao inicial, que há uma derrapagem grande do valor daquela obra. Era por isso é que eu também estava a falar no IVV. Aponta o dedo ao Executivo Socialista sobre a forma como esta obra foi conduzida de início e até agora? Sim, deveria ter, se os problemas têm a ver realmente com a estrutura e com as fundações, não é? Que existem naquele local, acho então que o projeto se calhar devia ter sido feito de forma a considerar isso, as coisas deviam ter sido melhor estudadas e pensadas antes de avançar e depois ter de haver um reinvestimento grande que terá de acontecer, não é? Acha que faz sentido o Almeirim ter um espaço daqueles... Um pavilhão multiusos? Sim? Eu acho que sim. Eu acho que quanto mais infraestruturas nós pudermos ter, melhor. Agora é preciso dinamizá-lo, não é? Não deixar ali um espaço fechado, é dinamizá-lo da melhor forma e fazer atividades a vários níveis de forma a dar-lhe utilização, mas acho que não tem problema de haver um pavilhão multiuso. Acho que é uma vantagem, quanto mais coisas pudermos ter, melhor. Diz o Executivo Socialista que aquele será um eixo que vai englobar os restaurantes, a Praça de Touros, toda uma zona que querem potenciar. Faz sentido naquela zona este tipo de equipamentos e esta ideia que têm para potenciar a Sopa de Pedra também, a própria arena. Concorda com esta ideia? Que vai dali quase até à adega? Sim, não é uma zona má, porque realmente é Com a retirada, nossa... permite-me até do trânsito pesado, que tem ali um fluxo muito significativo quando a circular urbana estiver concluída. Sim, porque realmente é a nossa zona mais movimentada, não é? Em termos também de turismo e gastronomia, portanto, o objetivo é esse, acho que é um bom local, sim. Que outras ideias têm e que fazem parte das vossas propostas, que gostasse de elencar para que os eleitores que no dia 26 vão escolher os órgãos autárquicos para o Conselho de Almeirim votem na CDU, porque será esse o seu grande objetivo? Pronto, já falei aqui relativamente a alguns assuntos, não é? Em termos da gestão autárquica, pronto, nós achamos que deve ser feita de forma mais rigorosa e com maior participação também dos cidadãos, como também já temos defendido. E defendemos também uma descentralização destas reuniões para haver aqui uma integração também das freguesias. Em termos de desenvolvimento económico, foi aquilo que eu já falei, tem a ver principalmente com a criação de empregos e não a mobilização de empregos de outras zonas apenas para cá. Em termos de ambiente, claramente a vala é o nosso ponto principal, não é? Depois, em termos de cultura e turismo, eu, enquanto jovem, acho que a cultura é um aspecto importante. Acho que as coisas podem ser abordadas de uma forma um bocadinho diferente do que têm sido até aqui. Nós temos alguns exemplos, existem alguns edifícios históricos que estão abandonados, não é? E que, apesar da insistência da CDU para a sua recuperação, continuam a degradar-se cada vez mais. E nós também não queremos que isso aconteça. Também o museu, na nossa opinião, continua num sítio nada apropriado. O Centro Coordenador de Transportes. Algo que quase nunca foi utilizado
para aquilo que foi construído. Exatamente, não teve a utilização devida e achamos que enquanto museu também não funciona bem. O museu deveria funcionar, temos vários espaços para isso. Mas ali até teria a vantagem de ser o polo do turismo gastronómico, não é? Mas as pessoas parece que não estacionam o carro no Parque das Tílias, mas nem olham que à esquerda está ali um museu. Sim, acho que não é um sítio que resulta ali o nosso museu. Portanto, achamos também que devia ser então mudar de sítio o museu e não ficar no centro. Que ideia é que tem? Qual é que era o melhor local para ter o museu? Nós pensámos eventualmente ali nas escolas velhas. Aqui junto ao mercado? Exatamente, sim. E as pessoas depois, como é que, esse foi um tema também que já nos debates, principalmente às juntas de freguesia, já se falou nisso, a necessidade de que os nossos turistas não se cinjam só àquela zona, trazê-los para a zona histórica, para a zona do nosso comércio, que ali é mesmo só um comércio quase gastronómico, e depois aqui mais no centro é que temos todas as outras lojas, ou quase todas as outras lojas. Como é que conseguimos fazer que as pessoas não venham só estacionar, comer, ir novamente de carro e seguir as viagens que têm a fazer? Pois passa por se calhar dinamizar mesmo este tipo de espaços, não é? E termos ali o museu tão perto, então da Praça de Torres e dessa zona dos restaurantes, se calhar vai fazer mesmo com que as pessoas não saiam dali. Se nós conseguirmos trazer o museu aqui mais para esta zona histórica e dinamizá-lo, obviamente, para as pessoas perceberem que existe e que têm interesse, pelo menos aqui para esta zona do mercado e esta zona mais antiga, poderá haver uma mobilização. Claro que deve ser associado a outras coisas, pronto, mas teríamos de ver o que é que seria mais adequado para chamar as pessoas e para as trazer, sim. O mercado, que ideia é que tem a Beatriz para esta reformulação que está prevista para esta zona aqui e para o mercado em particular, que para além de mercado irá ter outros tipos de equipamentos à partida? Eu acho que a reestruturação do mercado é um aspecto positivo, porque realmente ele está degradado, não é? E precisa de ser arranjado. Agora há que ter atenção, obviamente, quando se fizerem obras, a tudo o que é que isso pode envolver. Nós sabemos que é uma zona histórica e que já em anteriores obras apareceram marcas do passado, não é? E, portanto, isso também deve ser tido em conta e não apagar, porque o passado também é importante para nós, não é? E o futuro constrói-se a partir disso. Eu interrompi há bocadinho aquelas que eram as ideias e propostas, estava a elencar algumas. Tem mais que possa partilhar connosco e com os nossos espectadores? Acho que falei assim dos temas principais, não tenho assim... Obviamente que há mais coisas, não é? O nosso programa é bastante extenso até, mas toquei nos pontos principais. No início desta questão, falou da participação, da descentralização. Até lhe fizemos uma pergunta na entrevista para o jornal que tinha a ver com o facto de não termos tido a possibilidade de haver nenhuma reunião de Câmara. E na altura falava, se a memória não me traiçoa, do facto das horas a que estas reuniões se realizam. Fala-se tantas vezes no afastamento da participação dos cidadãos na vida política e nas questões que lhe dizem diretamente respeito. Acha que este aspecto contribui para isso, para esse afastamento? O facto das reuniões serem em horários laborais, onde as pessoas não conseguem tirar tempo, fazer uma pausa no trabalho para irem às reuniões. Acha que isso contribui para este afastamento que eu acho que é unânime, que as pessoas dizem que existe? Eu acho que sim. Muito sinceramente, eu acho que sim. Eu, no meu caso em específico, eu não consigo participar em nenhuma dessas reuniões de Câmara, porque obviamente eu não posso estar a pedir sempre para sair, e depois as reuniões obviamente podem demorar mais ou menos tempo. Na minha situação em específico eu não tenho essa oportunidade e acredito que a maior parte das pessoas não tenham. Mas as assembleias municipais são sempre à noite e mesmo essas têm pouca participação. O que é que se passa? Pode haver de facto um desinteresse geral das pessoas pela política, não é? Até porque acabam por todos os problemas, acabam às vezes por desacreditar um bocadinho em tudo.
E pode haver realmente um desinteresse geral. Mas acho que esse aspecto também das horas das reuniões poderá dar aqui uma ajuda para que haja uma maior participação. Acredita que a sua presença, a mais jovem candidata nestas eleições autárquicas no Conselho, será uma lufada de ar fresco e pode ser um ponto de viragem para a reaproximação dos jovens à vida política e à participação cívica? Eu espero que sim. O objetivo é exatamente esse. Perceber que apesar de ser jovem, que é possível e que temos capacidades para tal. O que é que será um bom resultado no próximo dia 26? O resultado ideal, obviamente, seria a vitória, não é? Mas nós sabemos que é difícil num concelho que há tantos anos é dominado pelo PS, não é? Mas para nós um objetivo realmente muito importante passava pelo um reforço do exercício da democracia, não é? Que passa pelo um aumento da votação e no consequente número de eleitos, não é? Porque só com um maior número de eleitos também conseguimos ter mais peso nas decisões que podem vir a ser tomadas. Objetivo mínimo, eleição de um vereador? Mínimo, sim. E será para exercer esse cargo, se for eleita? Sim, claro que sim. Beatriz, muito obrigado pela sua presença nesta entrevista da Almeirinense TV. Vamos nos voltar a encontrar no debate deste domingo. Muito obrigado. Obrigada.